Bom, pessoal, e é isso aí, galera. Estamos iniciando aqui o nosso encontro, né, pessoal? Nós vamos fazer uma análise aí do concurso da Polícia Militar do Rio Grande do Norte na parte de informática. O que é que eles nos cobraram? Como eu vou procurar, certo? Sobre esse tipo de questões, esse tipo de assunto. O que é que realmente poderá aparecer na minha prova e tudo mais. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, tá, pessoal? Agora, antes de mais nada, eu gostaria que vocês fizessem aí um print, fizessem uma foto e compartilhassem nas redes sociais de vocês aqui o Voi, tá certo? E também o professor Lourival. Meu Instagram é @prof. Lourivalquer, tá? É só fazer um print aí, bater uma foto no seu celular, ou fazer um print, né, do seu celular, do tablet, e depois aí, não é agora, depois que terminar aqui, você vai lá, compartilha, marca o professor Lourival, marca o Voi Concurso, tá certo? Essa aula, gente, ela é aquela aula zona inaugural, porém nós vamos resolver muitas questões sobre a IBFC, tá? Como é que a IBFC cobra determinados assuntos, tá? Bora lá. Antes de mais nada, nós vamos ver, pessoal, como é que ele faz essa cobrança, né, na informática. Lembrando que lá no meu edital, ele me falou que eram 10 questões de informática, cada questão vale 1 ponto, e eu tenho um mínimo de acerto, que é 4 questões. Ou seja, no mínimo, eu tenho que acertar 4 questões, tá certo? Que é o que eles chamam lá de 40% por disciplina. Então, se você odeia a informática, comece a gostar dessa informática, pelo menos por enquanto, para que você consiga entender isso daqui, tá bom? E, claro, vinha a sua aprovação. Eu tenho certeza absoluta, galera, que com as minhas aulas você vai atingir muito mais de 40%, pelo que eu tenho de experiência, né, de nossos alunos aqui no Voi, também dentro dos meus projetos, a gente consegue que esses alunos aí consigam acertar, né, 70%, 80%, e aquela galera que já tem mais experiência, até 100% das questões, tá? Então, o que eu quero aqui de vocês? Comprometimento, foco, determinação de vocês diante de um sonho, diante de um projeto que vocês vão estar iniciando aí, certo? Ou já estão na preparação para este concurso, tá bom? Então, vamos lá. Vamos ver sobre o nosso edital. No conteúdo programático aí da IBFC, ele me trouxe o seguinte: conceitos básicos do sistema operacional Windows. Muita gente aqui teve dúvida em relação a isso, dizendo, professor, mas qual é esses conceitos básicos? É de qual Windows? É do 10, é do 7, é do 8, é do não sei. Galera, quando ele fala conceitos básicos, é aquilo que é padrão para todos, tá certo? Como, por exemplo, os sistemas de arquivos. Sistema de arquivos é padrão para todos, tá certo? As versões do sistema operacional Windows também é algo que é padrão, tá? Em cada versão. Então, ele quer conceitos básicos do sistema operacional Windows. Você entenda aquele conceito básico. Aí ele no tópico 2, perdão, pessoal. No tópico 2, ele me fala justamente que principais aplicativos e acessórios do Windows 10. Aí aqui ele me cobrou especificamente do Windows 10. Conceitos de organização de pastas e arquivos. Cara, ele está falando de quem? Ele está falando do meu explorador de arquivos, certo? O que é que eu tenho que saber aqui? Quais são os caracteres que são reservados pelo sistema? O que eu tenho que ver aqui também, qual é a tecla de atalho, certo? A tecla de atalho para abrir o explorador de arquivos, para renomear uma pasta, para criar uma pasta. Quais são os modos de exibição existentes no explorador de arquivos, certo? O ícones médios, ícones grandes, extra grandes, detalhes, enfim, os modos de exibição. Por aí vai. Ele quer saber essa parte de conceito de organização de pasta de arquivo. Quem é, por exemplo, a pasta raiz, certo? Quem é a pasta raiz do Windows, galera? Vocês estão ligados quem é a pasta raiz? No Windows, galera, a pasta raiz é C2 conta
contra barra, tá certo? Então, C dois pontos contra barra é a nossa pasta raiz. Principais extensões de arquivo. Cara, isso aqui, com certeza você já ouviu falar nisso. Principais extensões de arquivo, nós estamos falando de quem? Nós estamos falando, por exemplo, da extensão de áudio, que é chamada de MP3, da extensão de vídeo, que é chamada de MP4, da extensão de imagem, que é chamada JPG, ou seja, ele quer saber essa parte de extensão de arquivo. Já aqui no Microsoft Office, né, ele só diz Microsoft Office. Aí, nesse Microsoft Office, ele colocou principais aplicativos para edição de texto, planilhas eletrônicas, editor de apresentação e tecla de atalho nos principais aplicativos. Cara, se ele me colocou Microsoft Office, então aqui, o que eu vou deduzir? Que ele vai me pedir o Word, que ele vai me cobrar o Excel e que ele vai me cobrar o PowerPoint. E ele foi bem claro ali quando ele me colocou teclas de atalho nos principais aplicativos. Ou seja, ele quer as teclas de atalho, certo? Por exemplo, para alinhar à esquerda, que é Ctrl Q, alinhar à direita, que é Ctrl G, deixar em negrito, que é Ctrl N, em itálico, que é Ctrl I, ou sublinhado, que é Ctrl S. Saber onde é, por exemplo, o caminho. Se eu quero mudar a orientação da minha página de retrato para paisagem, onde é que eu vou? Se eu quero adicionar uma tabela, em qual guia eu vou? Ou seja, aqui ele vai me cobrar sobre caminhos e teclas de atalho. 6, conceitos gerais sobre internet. E aqui, galera, quando ele falou conceitos gerais, pode falar tudo sobre internet. Por exemplo, ferramentas e aplicativos de navegação. Então, ele pode falar do Microsoft Edge, o Google Chrome, o Mozilla Firefox, o Safari, o Opera. Ferramentas de busca e pesquisa. Aqui, geralmente, são dois sites de pesquisa que eles falam, que é o Bing, que é da Microsoft, certo? E o próprio Google. O Google é um site de busca e pesquisa, é o mais conhecido, inclusive. 7, correio eletrônico, principais aplicativos, Outlook, Gmail e outros. Bom, aqui, gente, ele vai falar sobre como é que funciona um cabeçalho, né, de e-mail, por exemplo, CC. CC significa com cópia, CCO significa com cópia oculta, sobre anexo, certo? Sobre responder, sobre encaminhar. Então, aqui, geralmente, ele vai me perguntar sobre correio eletrônico, sobre os programas que eu consigo trabalhar também, o Mozilla Thunderbird, certo? Ou o Outlook. Já no 8, ele me fala sobre computação em nuvem, tá? Computação em nuvem, e ele me diz o nome, Cloud Compute. Aqui, gente, na noção de computação em nuvem, ele quer saber se você sabe o que é uma nuvem SaaS, uma nuvem PaaS, uma nuvem IaaS. Ele quer saber se você conhece os armazenamentos, né? Os sites de armazenamento, como o OneDrive e o Google Drive. E aqui eu quero deixar bem claro, gente, que no Google Drive nós temos também os programas, ele pode te perguntar, os programas do Google Docs, do Google Planilhas, do Google Apresentações, que tudo faz parte do Google Drive atualmente, tá? O Google Docs, ele saiu do nome Google Docs e hoje chama-se Google Drive, porque no Google Drive é onde está os aplicativos de edição de texto, planilha e apresentação. Então, aqui nós vamos trabalhar também, ver, né, entender esses programas. Já no 9, nós vamos falar de segurança da informação, e aí a gente basicamente vai falar do que é os tipos de malwares, os antivírus, os dispositivos de armazenamento de dados, pode ser um HD, um pendrive, pode ser a nuvem, certo? E sobre os procedimentos de backup, ou seja, o que é um backup normal, backup incremental, backup diferencial, certo? Quais são esses tipos de backups, beleza? Para quem está chegando agora, gente, o meu nome é Lorival Kello, eu sou professor de noções de informática, já faço parte de mais de 12 anos aí dando aula de informática, tá certo? Onde desses 12 anos eu tenho ali um foco maior voltado para concursos, 7 anos, né?
eu estou bem focado na parte de concurso público, tá? Desde o Windows... É, mais ou menos, mais ou menos. Beleza, galera? Ó, o pessoal não perde a oportunidade, cara. Ei, Laia, ei, Laia. Mas é isso, vamos lá, né? Eu trabalho desde o Windows 98, viu? Vou deixar claro aqui, Windows 98, eu conheci o Windows 98, 95 eu não peguei ainda, viu? Eu não peguei ainda, tá? Mas o Windows 98, daí para cima, ok. Mas, gente, além de trabalhar com isso, né, também já passei uma temporada na Irlanda, trabalhei, estagiei lá na Irlanda, República da Irlanda. Também tem aqui a parte de formação de analista de sistemas. E já ajudei centenas de pessoas que odiavam informática a amar informática, ou então, pelo menos, amar naquele momento que é necessário para a sua prova de concurso, tá bom? Então, nós vamos resolver aqui, galera, algumas questões sobre esse assunto, né, sobre a IBFC, como é que ela cobra sobre esses assuntos. Eu separei várias questões, mas eu quero dizer para vocês daqueles assuntos que mais caem nas provas de concurso, tá certo? Quais são esses assuntos que mais são cobrados pela IBFC? Bom, em primeiro lugar, eu coloquei as planilhas. Em segundo colocado, eu coloquei a internet. Aí na internet entra o quê? Busca e pesquisa, intranet, nuvem e os protocolos, certo? Editor de texto Word, o Windows 10, segurança da informação, aí falando de ferramentas de segurança e malware. Então, nós temos aí os 5 mais, tá, pessoal? Os 5 mais assuntos que mais é cobrado na banca IBFC, tá? Aí, professor, o que é isso aí? Cara, é aquele que você deve dar mais ênfase, deve dar mais atenção na hora de estudar, tá bom? Por isso que eu estou falando sobre essa que é mais é cobrado. Agora, vamos lá. Vamos falar de uma questão do tópico 1, certo? Tópico 1. Nesse tópico 1, lembra lá, nós falamos sobre os conhecimentos, né? Ele quer aquela conceitos básicos do Windows. Então, vamos lá. Quando se instala o sistema operacional, o Windows 10, em um computador, por padrão, utiliza o sistema de arquivos do tipo HPFS, EST4, Riser ou NTFS. Galera, esse daqui é utilizado pelo sistema operacional Linux. Já esse daqui, da alternativa letra D de Deus, é o que é utilizado pelo sistema operacional Windows, tá certo, pessoal? O Windows. Então, por padrão, o sistema operacional Windows utiliza um sistema de arquivos de NTFS, tá certo? Geralmente, galera, é uma questão de conceitos básicos, é que nem essa, é esse estilo que eu quero trazer para vocês, tá? Lembrando que todas essas questões que eu estou apresentando para os senhores, elas são da IBFC. Todas as questões são da IBFC, certo? O Jardel dizendo, o cara que já formatou o computador aprende na marra. É sofrimento, viu, Jardel? É sofrimento desgramado, né? O pendrive, galera, por exemplo, tá? O pendrive, ele utiliza geralmente um sistema de arquivos chamado de FAT32, tá certo? De FAT32. Beleza? Bacana. Vamos para a próxima questão. Tá? Alternativa letra D, tá aqui, ó, só para confirmar, letra D. No tópico 2, vamos lá. Organizar o espaço em disco, eliminar fragmentos de arquivos e alocar os arquivos mais usados na região de acesso mais rápido do disco são características de uma das ferramentas do Windows. Assinale a alternativa correta sobre qual ferramenta do Windows 10, idioma português, configuração padrão, possui tais recursos. Bom, a partir do momento que ele fala de eliminar fragmentos, ele está falando de fazer o quê? Uma
fragmentação, certo? E o programa que é utilizado para eliminar fragmentos é chamado de desfragmentador de disco. Por isso, a alternativa nossa é a letra B. O Windows Defender, galera, no Windows 10, tá certo? No Windows 10, ele é o nosso programa de antivírus, certo? Também de anti-spyware, certo? Também ele é um anti-malware, certo? Um anti-malware, que são programas, arquivos maliciosos, beleza? Show! O prompt DOS é aqui o nosso prompt de comando. Gente, se eu abrir aqui, tá? Se eu abrir aqui o meu acessórios, o que é acessórios? Os acessórios, galera, é onde ficam os nossos programas. Deixa eu ver se eu consigo sair aqui. Peraí. Deixa eu sair aqui. Eu tenho aqui iniciar acessórios do Windows, certo? O que é que eu tenho dentro de acessórios do Windows? Tá? Dentro de acessórios do Windows eu tenho um bloco de notas, eu tenho uma conexão de área de trabalho remota, de captura, gravador de passos, Paint, Windows, Fax Scan, né? Windows Media Player, o WordPad. Porém, galera, quando eu entro aqui em ferramentas, deixa eu ver aqui, cadê a outra? Sistema do Windows, pronto. Quando eu entro aqui nessa parte de sistema do Windows, eu vou encontrar o executar, o explorador de arquivos, o gerenciador de tarefas, o meu computador, o painel de controle e o prompt de comando, que fica dentro do sistema do Windows. Quando ele me faz essa pergunta, tá, pessoal? Quando ele me faz essa seguinte pergunta, ele está querendo justamente saber sobre quem é que faz isso e onde é. E perceba que ele me falou ali, ó, ferramentas do Windows, tá certo? Ferramentas do Windows. A Luana está dizendo, e a questão ficou óbvia. Pois é. E essa questão, galera, é uma questão do IBFC, tá? Todas as questões que eu botei aqui é do IBFC, tá? O Marcelo está dizendo, o Windows Defender é um programa nativo? Sim, Marcelo. O Windows Defender ele é um programa nativo do sistema operacional Windows, tá bom? Vamos lá. Falando de organização de arquivos e pasta, ele diz, ó, sobre as teclas de atalho do Windows 10, idioma português, configuração padrão, assinale a alternativa correta sobre qual combinação de teclas exibe a propriedade do item selecionado. Então, qual é a tecla de atalho que eu utilizo para abrir as propriedades de arquivo? Galera, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui e mostrar para vocês. Só um instante. Pronto. Olha só. Imagina que eu tenho aqui essa pasta. Se eu clicar aqui em propriedades, vai aparecer ali a tecla de atalho, ó, Alt mais Enter. Então, saber as propriedades de uma pasta ou um arquivo é Alt mais Enter. Sendo assim, a alternativa letra B de bênçãos, tá certo? Propriedade do item selecionado é ver sobre a propriedade desses arquivos. Galera, tem muito mais informações para a gente saber nas propriedades. Claro, nós vamos ver isso durante o nosso curso, certo? Por exemplo, as propriedades avançadas, é possível colocar em oculto, a forma de compartilhamento, a segurança local, as ações anteriores, enfim. Tem muito mais detalhes para a gente ver durante o nosso curso. Nós vamos ver sobre esses detalhes de propriedade de arquivo, tá? Mas aqui faz parte dos conceitos de organizações de arquivos e pasta, o nosso tópico 3. Vamos para o nosso tópico 4, que fala sobre extensões de arquivo. Relacione as principais extensões de arquivo da coluna da esquerda com os seus respectivos tipos de arquivo da coluna da direita. Bora lá. PNG. PNG é uma extensão de quê? É uma extensão de imagem, é um arquivo de imagem. Zip é uma extensão ou um arquivo compactado, certo? Um arquivo compactado, zipado, o pessoal chama de zipado ou compactado. MP3, para ficar fácil, é um arquivo de áudio,
Professor, eu sei a MP3. Vamos lá, vamos supor que você soubesse apenas a MP3 aqui nesse meio. Vamos lá. 3 é C. 3 é C, ó. A alternativa A não tem 3C. A alternativa B tem 3C. A alternativa A, 3A. A alternativa C, desculpa, tem 3A. E a alternativa D tem 3B. Galera, eu matava a questão apenas sabendo que MP3 é um arquivo de áudio, certo? Isso é característica da banca IBFC, gente. Então, na informática, eu não sei nas outras disciplinas, mas na informática, ela não é aquela banca que inventa demais, certo? Inclusive, as questões dela, o próprio texto, às vezes, ela fala muito, tá? Então, ficar esperto com esse formato de questões que é dado pela banca IBFC, tá? Para você vai se dar muito bem nessa banca, eu tenho certeza absoluta. É claro, como toda banca, tem horas que eles exageram ou cobram uma forma bem louca mesmo. Mas assim, galera, das 10 questões, eu acredito que eles vão colocar ali uma ou duas, que é muito difícil. O resto é para você matar a questão. E eu digo mais, se você não acerta, o seu concorrente vai acertar e vai ultrapassar você na pontuação. Tá bom? Então, se possível, como o Jardel está dizendo, tem que fechar a informática e, se possível, certo? Não dando, pelo menos 8 questões ali, certo? 7 estourando é o mínimo que você tem que fazer para você conseguir a sua aprovação, tá? Por quê? Porque na informática não é tão pesado. Ela não cobra, não costuma cobrar tão pesado, certo? Eu mato aí, então, a alternativa, desculpa, passei errado. Alternativa, então, letra B de bênçãos. Beleza, galera? Estão curtindo aí, gente? Estão curtindo? Estão gostando das questões? Tá bacana? Tá de fácil aprendizado, sim ou não? Galera, não esqueçam, tá? De marcar tanto o professor como o VOI, certo? E vem, galera, vem estudar com a gente aqui em PMRN, tá certo? Vem estudar que eu tenho certeza absoluta que você vai aprender essa danada dessa informática, tá? Bora pra cima, vamos lá. Tópico 5. Cara, ó, se você tem esse material aí, certo? Se você tem, galera, se você tem esse material aí, você vai fazer o seguinte, você vai pegar, vai fazer isso aqui, ó. Presta atenção, ó. Vai fazer assim, ó. Atenção. Bem grande. Por quê, professor? Porque a IBFC, ela adora precedência de operação matemática. A IBFC ama precedência de operação matemática. Então, esse tópico na parte de Excel, você pode esperar uma questão relacionada à precedência de operação matemática. E, professor, o que é uma precedência de operação matemática? Galera, uma precedência de operação matemática, quem você deve fazer a conta primeiro. Por exemplo, primeiro eu tenho que focar em quem está dentro de parênteses, certo? Depois eu vou resolver raiz. Depois eu vou resolver potência. Depois eu vou resolver multiplicação. Depois eu vou resolver divisão. Depois eu vou resolver soma. Depois eu vou resolver subtração. E depois eu vou resolver concatenar. Eu tenho que seguir uma ordem, tá certo? Eu tenho que seguir uma ordem para que eu consiga fazer a questão. Beleza? Fechou? Tranquilo. Então, essa é a minha precedência de operação matemática. Tá. O que é que eu tenho que fazer aqui? Primeiro, a minha comunicação no Excel é muito importante. Ela é muito importante, certo? Então, ele diz B2 vezes C2. Professor, que de acha é B2. B2 é a junção da coluna com a linha. Beleza. Então, vamos lá. B2 quem é? É 5. Então, o que é que eu faço aqui? 5 vezes, asterisco é vezes, C2. C2 é 4. Vezes 4, mais A2. Quem é A2? A2 é 6, certo? Ó, A2 é 6. 6
dividido por B1. Quem é B1, professor? B1, vamos lá. B1, B1 é 2. Então, 6 dividido por 2, menos A1. Quem é A1? A1 é 1, beleza? A1, 1, vezes C1. Quem é C1? C1 é 3. Ou seja, vezes 3. Quem que eu resolvo primeiro? Quem que eu resolvo primeiro? A multiplicação. Multiplicação. Então, primeiro eu vou resolver essa multiplicação. Depois eu vou resolver essa divisão. E os resultados eu vou somar e subtrair. Quanto é 5 vezes 4, gente? Ou 4 vezes 5, né? 20. Mais quanto é 6 dividido por 2? 3. Menos quanto é 1 vezes 3? É 3. Certo? 1 vezes 3 é 3. Vamos lá. Eu resolvo aqui primeiro a soma. 20 mais 3, 23. Vai sobrar menos 3, correto? 23 menos 3 é igual a 20. Alternativa correta, letra A. Professor, ai, que besteira. Tá. Enquanto você não souber o que é uma precedência de operação matemática, isso pode se tornar uma coisa besta ou não. Se você não souber essa precedência, fizer tudo na ordem do jeito que está ali, na louca, irmão, vai dar ruim. Tá pior. Beleza? Então, muita atenção em relação a isso daí. Fechou? Vamos para a próxima. Alternativa correta, letra A. Pessoal, alguma dúvida aqui? Não, né? Muito tranquilo. Mas isso tudo para ascendência de operação matemática. Quando se adiciona colunas no estilo de boletim informativo em um documento, do Word de 2007, define automaticamente a largura de cada coluna para caber em uma página. Ponto final. Caso a formatação padrão não fique conforme desejado, deve-se, para tanto, alterar o tamanho das colunas. Galera, colunas fica em qual guia? Na letra A diz que é correspondência, na letra B diz que é revisão, na letra C diz que é exibição, na letra D diz que é layout da página, na letra E diz que é inserir, certo? Vamos lá. O que você vai lembrar aqui? Toda vez que nós estiver falando de estrutura de uma página, certo? Estrutura de uma página, nós vamos estar falando de layout da página, certo? Por exemplo, nós vamos falar aqui de tamanho da página, certo? Vai ser A4, vai ser A3, vai ser A2. Se nós estivermos falando de orientação da página, pode ser retrato, pode ser paisagem, certo? A mesma coisa, galera, acontece também com as colunas. E aí, onde é que eu vejo essas colunas? Onde é que eu vou para mexer nessas colunas? E aí a gente entra dentro de layout da página, tá certo? Para deixar a minha folha, né, em mais de uma coluna, uma, duas ou três colunas, por aí vai. Beleza, gente? Tranquilidade demais. Então, questão alternativa letra D, de Deus. Professor, como é o nome desse assunto? Você vai lembrar de nome de caminhos. Como é que eu acesso determinados recursos nos programas? Fechou? Beleza. Alternativa letra D, layout da página, como nós vimos. 6. A principal ferramenta de busca, ou motor de pesquisa, olha aí, ó, da Microsoft para competir com o Google é denominado tecnicamente como, e aí, galera? Microsoft OneNote, OneDrive, Teams ou Bing. Alternativa correta, letra D, de Deus. Bing. Bing é um tipo de ferramenta de busca parecido com o Google. Tá certo? OneNote é um texto sem formatação. OneDrive, nuvem. É um armazenamento na nuvem. Deixa eu colocar aqui melhor. Armazenamento na nuvem. Ela é do tipo SAS. Armazenamento na nuvem do tipo SAS.
E Microsoft Teams, conferência. Conferência. Programa de conferência. Certo? Estilo Meet. Muito parecido aqui com o Meet. Certo? Michael, as questões aqui são bem atuais, certo? Essas questões são bem atuais da IBFC, e na maioria das vezes eu vi ele cobrando muito 2007, certo? Muito 2007. Ó, o Lucas aproveitando para meter pau no Bing, ó. Bing é ruim demais. Ô, onda. Beleza? A maioria que eu vi foi 2007, mas tem 2010, tem 2013, tem 2016, ela varia bastante. Certo? Ela tem essa variação muito boa. A extensão de arquivos do Note é .x. Não, Marcelo. .x é do Word, certo? O OneNote ele é na nuvem, tá? O OneNote ele é na nuvem. Showzinho. Ou precisa finalizar a sua pesquisa e está utilizando o navegador Google Chrome em um sistema operacional Windows. Ambos os idiomas em português. Assinale a alternativa correta para a combinação de tecla de atalho que permite abrir a barra localizar para pesquisar na página atual. Galera, nós estamos falando de localizar. Localizar em inglês é chamado de find, de pesquisar, de procurar, certo? Então, Ctrl mais F de find, de localizar. Por isso, a alternativa é a letra A. A Ctrl J, ela vai abrir os downloads, certo? A Ctrl H vai abrir o histórico de navegação. Ctrl Shift M, galera, eu não me recordo nada com Ctrl Shift M agora, beleza? Ctrl Shift M, não me recordo nada com essa tecla de atalho, ok? Então, Ctrl F é o nosso gabarito, Ctrl J, downloads, Ctrl H, histórico de navegação. Alternativa letra A, certo? Ctrl Shift M? Não, não. Ctrl Shift N é para janela anônima. N. Se fosse aqui um N. Certo? No Google Chrome, Ctrl Shift N. Certo? Janela anônima. Nova janela anônima. Ctrl Shift N. M não. Eu acho, Denis, que restaurar as janelas é Windows Shift M, viu? Não me recordo, mas eu acho que é isso mesmo. Windows Shift M. Porque Windows M ele minimiza tudo, o Windows Shift M ele restaura tudo. Certo? Beleza. Ctrl Shift T restaura as abas, né? Fechada. Beleza? Show de bola. Show de bola. Deixa eu ver aqui, Ctrl Shift M. Ah, abre o perfil. Certo. Então vamos lá, vamos anotar aqui. Abre perfil. Vamos lá, Ctrl Shift M. Abre perfil do Chrome. Beleza? Ctrl Shift M, abre perfil do Chrome. Professor, cara, isso aqui não é uma questão, certo? Não é uma tecla de atalho que é comumente que aparece nas provas, tá? Ctrl Shift M. Eu não me lembro de ter visto aparecer em alguma prova essa tecla de atalho. Mas tá aí. Abre perfil do Chrome, tá certo? Que é justamente a conta que nós estamos logado dentro do Google Chrome. Ctrl Shift M. Ok? Próxima questão. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. Em muitos aplicativos de correios eletrônicos, aparece a abreviatura em língua portuguesa CCO. Ao utilizar desse recurso, permite que todos recebam o e-mail e consigam ver o endereço de quem mais o recebeu? Não. Todos recebem e-mail ou em CC ou em para, aí todos conseguem ver o e-mail e todos conseguem receber e ver o e-mail. Encaminhar o e-mail para mais de uma pessoa sem que ela saiba, olha, sem que ela saiba,
que a outra esteja recebendo a mesma mensagem. Pronto. CCO, galera, significa com cópia oculta. Quer dizer, eu vou mandar para mais de uma pessoa, mas eu não quero que essas pessoas saibam que eu mandei para outra pessoa. Como assim, professor? Vamos lá. Eu vou mandar aqui para o João e para o Guilherme uma mensagem. Eu vou pegar aqui o nome da galera que está falando aqui, ó. Eu vou mandar para o Paulo Roberto e para a Tailane, certo? Aí eu mandei uma mensagem para a Tailane e eu não quero que a Tailane saiba que eu mandei também para o Paulo Roberto a mesma mensagem, certo? Então, o Paulo Roberto vai estar lá em CCO, que é com cópia oculta, e a Tailane vai estar em CC, que é com cópia. Quer dizer, os dois vão receber a mensagem, mas a Tailane não vai ver que eu enviei para o Paulo Roberto. Tá certo? Felipe diz, eu fiz uma questão ontem em uma prova da banca. Top demais. Top demais, Felipe. Então, CCO com cópia oculta, tá? Alternativa correta, letra B de bênçãos. Outra questão. Quanto aos programas de transferência de arquivos pela internet, os que são mais utilizados para compartilhar arquivos entre a equipe são Speed Transfer, Google Drive, OneDrive ou Dropbox. Bom, galera, o Speed Transfer não existe, o Google Drive sim, é com transferência de arquivo, compartilhamento de arquivo, o OneDrive também, o Google Drive é do Google, o OneDrive é da Microsoft, certo? E o Dropbox também existe, é da própria Dropbox, tá? Ou seja, 2, 3 e 4, a gabarito, letra C de Cristo, questão bem tranquila, bem fácil. Vocês percebem, galera, que a BFC ela não é de pegar tão pesado na informática. Por isso que a gente está... Vou bater na tecla mais uma vez. Se isso daqui está parecendo coisa de outro mundo para você, você está mal. Você está mal, você está muito mal. Então tem que estudar informática, tá? Se isso está parecendo coisa de outro mundo para você, essas questões, a forma que ele está perguntando é muito tranquila e muito fácil. Está parecendo coisa de outro mundo, então você está muito mal na informática, tá? Quanto antes você puder se inscrever no nosso curso, para que a gente consiga debater aula após aula, com mais calma, mais tranquilidade, cada assunto, cada tópico desse daqui, melhor para você, tá bom? Vamos lá. A segurança da informação está relacionada com proteção de conjunto de informações, a fim de preservar o valor que possui para um indivíduo ou uma organização. Sobre as propriedades básicas da segurança da informação, assinale a alternativa correta. Galera, ele quer saber os princípios básicos da segurança da informação, tá? Então vamos lá. Nós vamos lembrar do CID, certo? O CID é a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade da informação. Professor, o que é cada um desses? Galera, dentro das nossas aulas nós vamos falar mais a fundo, mais profundo sobre aquilo. Aqui é mais uma aula inaugural, é mais uma ideia do que nós poderemos estudar, do que vamos estudar e de como é que a Banco BFC cobra isso para nós, beleza? Então, ó, confidencialidade, integridade e disponibilidade da informação. Esses são os princípios básicos da segurança da informação, tornando assim o nosso gabarito letra B de bênçãos, confidencialidade, integridade e disponibilidade. Estamos falando do CID. Lembra do CID? Lembra do CID? Mais uma questão agora, envolvendo agora os malwares. Vamos lá. Existe um malware que aparenta ser um arquivo totalmente normal e seguro, mas dentro dele há um código malicioso, que pode ser usado para espionar, controlar e executar várias ações no computador. Sobre a definição apresentada anteriormente, assinale a alternativa que esteja tecnicamente correta. Galera, vocês vão lembrar do seguinte, certo? Vocês vão lembrar do seguinte: todo cavalo de Troia, ele vem como um presente. Ele parece ser normal,
e seguro. Todo cavalo de Troia, ele parece ser normal e seguro. Professor, eu não estou vendo a alternativa cavalo de Troia. Isso porque a banca IBFC trouxe o nome em inglês, Trojan Horse, que significa o nosso cavalo de Troia. A alternativa correta, então, dessa questão é letra D de Deus, tá certo? O hijack, galera, é quando ele altera, tá? Falando sobre a letra A. O hijacker é quando ele altera a página inicial do seu navegador. O spyware é quando nós estamos falando de um programa espião, certo? Aí existe 3 tipos até: o keylogger, o screenlogger e o adware. O ransomware, ele é um tipo de malware que ele criptografa os arquivos e pede um resgate em troca, pede resgate em bitcoins em troca, tá certo? Por isso a nossa alternativa correta é a letra D de Deus, tá certo? Essas bancas, rapaz, a banca é maliciosa, não brinca não. Para um procedimento básico de realização de backups, temos as seguintes opções: backup diferencial, backup gradual, backup incremental, backup completo, ou também pode ser chamado de full. Então vamos lá. Ele está perguntando o quê? Da relação apresentada, quais são os tipos de backups existentes? Cara, os tipos de backups existentes dessa lista é o diferencial, o incremental e o completo. O gradual não é um tipo de backup. Existe o backup diário também, certo? Existe o backup de cópia, mas gradual não existe. Ou seja, nós temos ali as alternativas 1, 3 e 4 como correta, por isso a alternativa letra D de Deus. Da relação apresentada, existem somente 1, 3 e 4. Beleza, galera? Tranquilidade? Show de bola, professor. Tranquilidade demais. Bom, gente, eu separei essas questões aqui para vocês, tá certo? Para que vocês... Felipe está fazendo uma pergunta, deixa eu responder aqui. Galera, se vocês tiverem alguma dúvida, aproveita, vai. Aproveita, agora é a hora. Vai lá. Faltando aqui alguns minutos ainda para a gente encerrar. Eu não sei se eu fui rápido demais, enfim. Mas, ó, galera, não esquece de bater foto, bater um print, postar nas redes sociais, marcar o professor, marcar o Voi, tá certo? Deixa eu responder aqui a pergunta do Felipe. Vamos lá. O Felipe está dizendo para mim assim, o diferencial seria o quê, professor? Vamos lá. Existe o backup normal, que ele é o completo, é tudo, ele pega tudo. E existe o diferencial e o incremental. O diferencial, qual é a diferença do diferencial para o incremental? Os dois, tanto o diferencial como o incremental, ele só pega o que foi modificado, certo? Então, o completo faz o quê? Ele pega todos os arquivos e faz o backup. O diferencial, ele só pega o que foi alterado. O incremental também pega o que foi alterado. Mas, professor, qual a diferença? A diferença é que o diferencial, ele... Sim, eu vou tentar aqui no tempo, viu, Júlio? Eu consigo aqui, tá? Não, Helder. Backup mensal, não. Mas vamos lá. O diferencial e o incremental. Qual é a diferença entre eles, gente? Vamos lá. O diferencial, ele pega sempre do backup anterior e junta com o backup do dia. Vou dar aqui um exemplo. No domingo, eu fiz o backup completo. Na segunda, eu fiz o diferencial. Na terça, ele pega o da segunda e junto com o da terça. Na quarta, ele pega o da segunda, o da terça e junto com o da quarta. Na quinta, ele pega o da segunda, o da terça, da quarta e junta com o da quinta. Ou seja, o backup diferencial, ele vai juntando dos dias anteriores. Já o backup incremental, a diferença dele é que ele não junta dos dias anteriores. Ele só pega daquele dia lá que foi modificado. Por exemplo, na segunda, ele tem aqueles arquivos. Na terça, ele tem aqueles arquivos. Na quarta, tem aqueles outros arquivos. Ou seja, é bem dividido. O problema é que o backup diferencial, na hora de restaurar, ele é mais rápido. Porque eu só vou pegar
o backup completo e o último arquivo do diferencial. Já no incremental, eu tenho que pegar o backup completo e o backup de segunda, de terça, de quarta, de quinta, juntar tudo e restaurar. Isso demora muito mais na hora da restauração. Na hora que está fazendo o backup, o diferencial é mais lento. O incremental é mais rápido. Na hora que está fazendo a restauração, o diferencial é mais rápido e o incremental é mais lento. Beleza? Professor, poderia citar outros tipos de malware e suas funcionalidades? Júlio, vamos lá. Nós temos o vírus. O vírus, ele é um programa que ele se propaga inserindo cópias de si mesmo em arquivos e pastas ou até mesmo programas. Existem vários tipos de vírus. O vírus de boot, por exemplo, que é o vírus de inicialização de arquivos. O vírus de macro, que aparece dentro do pacote Microsoft Office, tá certo? Isso tudo, galera, isso aí são tipos de vírus. O vírus geralmente altera, apaga aquela informação. Deixa eu ver o outro. O outro é o bot. Bot e botnet. O bot é que o atacante, né, o cracker, ele utiliza a sua máquina para desferir ataques na rede de computadores, num site ou para derrubar um sistema. E ele utiliza teu computador como zumbi. Tem dois termos, pode ser chamado de bot ou de zumbi, que é quando o atacante controla o teu dispositivo para fazer ataques a sistemas ou servidores na rede, certo? Então, existe o bot. Quando ele controla só um, é chamado de bot. Quando ele controla uma rede de computadores, é chamado de botnet. Tá certo? Deixa eu ver se eu me lembro de mais algum. Backdoor. Backdoor é outro. O backdoor, ele é chamado de porta dos fundos. Ele deixa sempre a porta dos fundos aberta para que o atacante possa retornar ao seu computador sempre que ele quiser. Tá certo, galera? Fechou, galera? E aí, irmão, tirei sua dúvida? Consegui tirar a sua dúvida? Show? Estão perguntando, o Lucas Souza diz, Speed Transfer existe? Não, eu não sei porque. Speed Transfer é a solução de... Tá falando o quê? O transfer é um transporte de um lugar para o outro, né? Aí eu acho que ele botou assim, transporte de velocidade. O Speed Transfer é o transporte... Ah, Senhor Jesus. Eu digo que eu me divirto na informática nessas horas, tá? O Speed Transfer é um caminhão, um carro que te leva de um lugar para o outro. Tranquilo? Não, galera, não se encaixa aqui, tá? Não é existente. Beleza? Mais alguma dúvida, galera? Eu vi, galera, tem uma dúvida aqui. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui outros. Ô, Júlio, deu para tirar alguma dúvida aí, gente? Ô, Júlio, deu certo? Deu certo as dúvidas aí? Deixa eu ver aqui a galera. Galera, tranquilo, né, pessoal? Gente, olha só. Caso vocês queiram estudar com a gente, queiram saber mais sobre a informática, né, acompanhar aqui esse humilde professor, certo? Eu peço que vocês me sigam nas redes sociais, marque a gente, marque o Vui e entrem, galera, nessa turma da PMRN. Falta pouco tempo, o concurso é de tiro rápido, então é necessário que você dê um foco maior, tá certo? Eu, às vezes, cara, eu fico me perguntando que tem gente ainda que espera edital sair para estar estudando. Então, galera, conhecimento, a gente nunca se perde. Conhecimento não se perde. Então, se você está estudando hoje para esse concurso e se por um acaso isso não acontecer, da sua aprovação não acontecer, não se preocupe. Só o que tem é concurso aparecendo e aparecendo mais e mais e mais e mais e mais e mais. Nós tivemos agora recentemente a Polícia Militar do Ceará, nós vamos ter Polícia Militar do Rio Grande do Norte, e acredite, galera, muita gente que estava falando sobre que estava estudando na Polícia Militar do Ceará, vai estudar para a Polícia Militar do Rio Grande do Norte. Então, a ideia é essa. Vai, galera, vai estudar, porque concurso tem. Concurso tem, e muito, e muito. Só você deve fazer ali a sua parte e estudar, beleza?
A Jéssica perguntou, uma questão de nuvem. Vamos lá, Jéssica. Eles podem te perguntar o seguinte, questão de nuvem, pronto. O Google Drive possui o Google Drive possui editores de documentos para que você possa editar documentos e compartilhar com outras pessoas. O Google Docs, o Google Documentos, é um tipo de serviço na nuvem. Que tipo de serviço na nuvem? O Google Docs é um tipo de serviço na nuvem do tipo SaaS, ou seja, ele é um software como serviço. O SaaS é um tipo de serviço na nuvem utilizado para um usuário final, como eu, como você, tá certo? Então, como o Felipe, o Jardel, enfim, usuários finais somos nós, já recebe aquele programa pronto. O Netflix é um tipo de serviço na nuvem do tipo SaaS. Ele está na nuvem e eu consigo ver os filmes, assistir o filme. O Spotify também é um tipo de serviço na nuvem, tá certo? Então, SaaS é um software como um serviço. Quando a gente fala de um cara que vai criar um programa, então vamos lá. Eu tenho aqui um usuário que vai criar um programa, certo? E ele utiliza que tipo de serviço na nuvem? Nesse caso, um cara que cria programa, que programa, certo? Que é programador, que vai trabalhar com API, que é o que chama de programação, ele já entra no tipo de serviço na nuvem do tipo PaaS. O que é PaaS? Plataforma como serviço. É um local na nuvem onde ele cria a programação para depois disponibilizar para você no software como serviço, ou seja, no SaaS. Fechou? Já existe outro tipo de serviço na nuvem que é chamado de IaaS, IaaS, que é uma infraestrutura como serviço. O que é uma infraestrutura como serviço? Geralmente é para servidores que querem alocar essa infraestrutura. Eu não quero fazer essa infraestrutura total aqui, eu preciso só o quê? Alugar. E aí essa infraestrutura como serviço, tá certo? Que é chamado de IaaS, é geralmente voltado para servidores, para armazenamento, para todo tipo de informação. Então o IaaS é aquele mais basicão, é onde os caras vão ter que ter mais controle da informação, certo? O Windows é 10. O Windows é 10 em determinadas coisas e outros tipos de sistema em outras coisas. Beleza? Tem os tópicos aí no edital, no material de vocês que eu mandei também. Ok? Pessoal, não esqueçam de baixar o... Não sei se o professor Eric já disponibilizou isso, mas se não, eu vou pedir para ele fazer isso, de baixar o edital verticalizado, para vocês estarem marcando o que você já estudou. Nesse momento, gente, é pouco teoria e muita questão. Por quê? Porque é de tiro rápido. Nós estamos há poucos meses da prova, se não me engano, dia 26 de março. Então, gente, não dá para a gente ficar assistindo toda a teoria. Eu tenho que ver um pouco teoria, material direcionado com muitas e muitas questões. Todo dia você tem que fazer. Faça seu cronograma, organize seus estudos, mantenha foco e determinação para que a sua aprovação aconteça de verdade. Beleza? Eu estou junto com vocês e vocês vão estar junto comigo, se Deus quiser, aqui no Voe Concurso. Obrigado a todos, gente. Um forte abraço. Obrigado ao Gui Paiva. O Gui Paiva falou que o curso é muito bom, não deixa nada a desejar. Já sou aluna do Voe da turma PM. Será um investimento. Será um investimento, muito bem. Tem muita gente que utiliza isso como gasto. Não é gasto, é investimento. É um investimento que você está fazendo na sua vida, em você. Beleza? Esse é o melhor da informática, Márcia Vanessa. Tamo junto, Vanessa. Valeu, Gabi. Boa noite, professor. Valeu, tamo junto. Dentro dos professores do Voe, desse nível para cima. Sou aluno desde dezembro e não me arrependo. Tamo junto, cara. Obrigado de coração. A equipe é muito dedicada do Voe. Valeu, Helder. Já aprendi muito com esse professor, a Glória dizendo. A Glória era uma aluna que também odiava muito informática, né? Hoje, ela já entende bastante. Inclusive, né, Glória? Agora, pessoal, por que não é esse? Por que não é aquilo? A Glória hoje, ela debate por que não é e é, viu, menino? Antigamente, né, Glória?
Hoje já tá. Hoje tá debatendo, por que não era isso? Por que não era aquilo? Meu amiguinho, tá por fora. Mas é isso, gente. Valeu, fiquem com Deus, boa noite e um excelente aí resto de semana para vocês, de sexta-feira, sábado, domingo. Tamo junto e até a próxima.